Queridos, hoje à noite nós temos um pregador diferente. Vou chamar aqui o pastor Marcos, por favor. O nome dele é Marcos também. Vocês não se livram de Marcos. Esse é o pastor Marco Lécios. Ele é de Fortaleza e ele vai se apresentar. Temos também a irmã Cláudia, sua esposa. Cadê a irmã Cláudia? Saiu aqui, está ali, ela ali. Deus abençoe. Tem o pastor Evilásio e esposa também estão nos visitando. Filha, neto, família aí. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por esse momento aqui tão agradável, onde entoamos louvores ao Senhor. Pedimos que nos ajude a te louvar, te adorar em espírito e em verdade, Senhor, sempre. Que os nossos lábios expressem aquilo que realmente seja o desejo do nosso coração. Eu quero te pedir agora, pelo teu servo, que vai trazer a palavra do Senhor, que haja aqui, meu Deus, corações dispostos a se renderem e que o Senhor derrame abundantemente a tua palavra nesse lugar aqui, hoje à noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor Marcos. A minha diferença dele é que eu sou Marco. Ele é mais do que eu. Eu sou só um. Ele é mais de um. Ele não quis dizer isso. Ele botou como Marcos também, né? Mas eu tinha falado para ele, é Marco. Você é mais do que eu. É um prazer para mim estar aqui com minha esposa, pastor Evilásio, que nos trouxe para cá com a PEC e juntos estamos implantando um projeto. É uma satisfação conhecer também essa igreja local, não é? E saber, sentir, depois, é a primeira vez que eu venho para o Acre, passei já uma semana aqui, amanhã vai ficar de segunda a segunda, não é? Eu vou embora na segunda, cheguei na terça, eu acho. Segunda para terça, né? E quando eu descobri que todos vocês que estão aqui são, na sua maioria, descendentes de cearenses, aí eu fiquei mais à vontade. Amém? São ou não são? Olha só, tá vendo? É verdade, todo local que eu cheguei aqui, eu já me senti à vontade, aí eu falo, sou cearense, Mendes, meu pai é do lado da serra, então talvez nós somos até parentes, não é? Seus avós aí que vieram. Hoje mesmo eu almocei com um seringueiro. Conheci a história do Acre e tenho gostado de estar no meio de vocês. É uma satisfação para mim e eu agradeço, não é? A acolhida do pastor, da igreja e dos irmãos que nos trouxeram aqui. Nós somos parte de uma missão que surgiu recentemente, há 10 anos atrás. Eu me converti quando eu era adolescente. Depois de me converter, eu fui para São Paulo, fiz um curso, eu já estava formado e queria casar. Estava orando para casar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha muitas perspectivas, não conheci ninguém, mas uma moça em São Paulo me chamou a atenção, uma morena. Eu sempre pensei em casar com uma loira, mas aí me encantei com essa morena, né? Pensava que era uma loura que falava inglês e ela é uma morena que fala nordestinês, então não tinha nada a ver, mas eu comecei a gostar dela. E quando eu conheci essa moça, ela chegou na rodoviária com um namorado. Ela tinha feito Palavra da Vida em São Paulo, um seminário, e tinha ido fazer o curso da PEC, de liderança, e eu não tinha sentido nada, mas durante o tempo eu me apaixonei, e eu fiquei em apuros naquela época. Eu orava, nunca orei tanto em minha vida. Eu passava em torno de 2 horas de oração diária. 2 horas de oração diária. E Deus um dia falou ao meu coração: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu não entendi aquele texto. Veio assim, Salmos 37. Quando eu orava e um dia eu estava no sítio, ou no liderança ali no curso, uma pessoa me mandou uma carta e ela falava, um familiar, né? Olha, Deus abençoe, dê forças e tudo, papapá. Aí no final do texto, o versículo: agrada-te
do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí eu, poxa vida, Deus está falando comigo. Não é possível, né? Passou um tempo, eu fui para um jantar no Liderança, lá no Instituto, o pessoal fizeram a decoração. Quando eu entrei, eu olhei, tinha um coraçãozinho branco de cartolina com aquela vermelho, eu não sei como chama aquele vermelho ao redor assim, um pompozinho vermelho, como é que chama? Uma borda avermelhada esse material aí. E estampado o versículo escrito com letras pretas. Eu voltei para o meu quarto e num dia, em oração, eu disse: Senhor, isso significa o quê? Que se eu me agradar do Senhor, seria aceitar a vontade de Deus. E se eu aceitar a tua vontade, seria que o Senhor vai fazer o que o meu coração quer. Mas aceitar também significa me agradar. E me agradar também, se a tua vontade não for ter a moça. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que ficar contente do mesmo jeito. Que agrada do Senhor é aceitar. Vocês entendem? Eu fiquei, poxa vida. Gente, eu entreguei. Eu disse: se não for ela, o Senhor tem algo melhor. E de coração fiquei em paz. Um mês depois de terminar o curso, eu estava noivo com essa moça. Deus é bom, né? Eu entreguei, ela terminou o namoro. Ela era mais apaixonada por mim do que eu por ela. E o testemunho dela, se ela contar aqui para você, você não vai acreditar. Sobre esse relacionamento. Nós casamos no ano seguinte e fomos ser missionários da APEC. Passamos 17 anos como missionários da APEC. Queridos, nós vimos a provisão de Deus na nossa vida de formas tremendas. O trabalho com crianças nos encantou por anos. Nós tivemos a oportunidade de pregar para centenas, se não milhares de crianças e ver muitas delas aceitando Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de ter pastores, missionários, homens de Deus, pessoas que nós levamos a Cristo na infância. E que sempre nós estamos encontrando. Recentemente, eu estava em Fortaleza, quando nossa missão está fazendo uma parceria com um programa chamado Desafio Jovem. Quem aqui já foi no Ceará ou conhece a história do Ceará, sabe sobre o Desafio Jovem. É um programa que foi feito há muitos anos para tirar pessoas das drogas. O Desafio Jovem tem 40 anos no Ceará. E é da família Monguba, muito conhecida. Silas Monguba, pastor, já conhece. Então, nossa missão fez uma parceria com esse desafio, com esse projeto, porque eles estão lá no Ceará, tem uma propriedade grande em Fortaleza, na Parangaba, tem uma rua com o nome do Silas Monguba, não é? E nós fizemos uma parceria com eles porque nosso trabalho hoje é um trabalho de prevenção. Quando nós alcançamos as crianças, nós estamos prevenindo o uso das drogas no futuro e a marginalidade. E essa prevenção foi articulada por outro missionário da nossa missão, e quando ele está falando com o diretor do Desafio Jovem do Ceará, e propondo a parceria, ele disse: olha, nosso diretor, o responsável pela nossa missão é o pastor Marco Lécio. Ele disse: o Marco Lécio? Mas é o Marco Lécio que eu conheço? É o pastor Marco Lécio, ele é irmão do pastor Lúcio, assim, sim, eu aceitei Cristo com ele. Então, é uma bênção ele era adolescente quando aceitou Jesus. Então essas coisas nos animam muito. Só que depois de 17 anos, Deus nos chamou para o ministério pastoral. E nós fomos em São Paulo pastorear uma igreja batista bíblica. Quem conhece denominações, não é? Vai entender um pouco que saindo do ministério da APEC, que é um ministério interdenominacional, apesar de ser uma missão conservadora, é um ministério aberto para várias denominações, seja pentecostal, seja conservadora, seja tradicional, seja avivada. E eu então fui convidado para pastorear uma igreja batista bíblica. Então é como se cai de paraquedas, né? Você não sabe onde está caindo, mas cai. Mas Deus nos levou ali porque teve confirmação disso na palavra e fomos pastorear. Porém, foi difícil o pastorado. Foi difícil, mas nós tivemos muitas bênçãos naquele tempo. Inclusive,
nossa bênção maior foi fazer um trabalho com adolescentes e jovens, em uma igreja que trabalhou com discipulado, com grupos pequenos, com células, né? Algumas igrejas chamam de células, e nós implantamos isso na igreja, e tivemos um crescimento entre adolescentes e jovens da igreja, com um número de mais de 100% deles. E creio que isso foi muito edificante, e nós aprendemos muito com o ministério de discipulado. Mas em 7 anos de pastorado, eu senti no coração o desejo de deixarmos o pastorado. Então nós saímos do pastorado e fomos para um tempo de sabático, descansar. Como nossos filhos, nós temos 3 filhos, 2 já são casados, 1 solteiro, e nós estamos dedicados à obra, como sempre fomos, mas agora de uma forma mais livre, porque nossos filhos são independentes economicamente. Nós decidimos ficar em Campinas por um tempo e esperar a direção de Deus. E Deus, depois de anos que estávamos fora do Nordeste, né, entre Piauí, Brasília, São Paulo, 2 países fora do Brasil, retornando para São Paulo, indo para Atibaia, pastoreando em Campinas, e agora Ele nos leva de volta para o Nordeste, e fomos para a cidade de Caucaia, ao lado de Fortaleza. Implantamos essa missão, que faz o quê? Trabalha com crianças, mas no formato de discipulado. Nossa missão produz material interativo, lúdico, onde a criança aprende a Bíblia em forma de jogos, e ela se reúne em grupos pequenos. E aí os mentores dessas crianças caminham com elas como crianças adotadas de forma de discípulos seus. Esse projeto, ele veio para o nosso coração depois de anos de ministério. E não diminuindo nada que eu fiz na minha vida antes. Esses 3 últimos anos de ministério tem sido uma experiência que nós nunca tínhamos passado antes na nossa vida. Por quê? Por conta de situações como o texto de Mateus fala para nós. Se você tiver sua Bíblia aí, quiser abrir, ou se não quiser ler conosco, Mateus 28, versículos 16 a 20, partes dele. Quando Jesus fala para os 11 discípulos que foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco, ou estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Outro texto que eu queria ler com você é Lucas, capítulo 10, partes do versículos de 3 a 12. De 3 a 12. Quando Jesus manda os 70, ele diz assim: vão, e quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, e comam e bebam, o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Amém? Esses 2 textos, ao longo do meu ministério, justamente no final dele, no período final dele, quando eu estava pastoreando, eles passaram a ter uma luz diferente para o meu coração. E eu queria chamar vocês a entenderem isso comigo. No primeiro texto, eu entendo que a bênção que está no final do texto, diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma bênção direcionada para aqueles que seguem este caminho, que é o caminho que Jesus deixou para os seus discípulos. Ide, fazei discípulos. Amém? Quem são seus discípulos? Hoje, meu pensamento é que todos nós somos discipuladores. Essa visão de discipulado, ela é uma missão, não é um dom.
Nós temos o dom de evangelista, o dom de contribuição, o dom de socorro, o dom de misericórdia, o dom. Porém, a missão de fazer discípulos, ela é uma coisa comum a todos nós. E a promessa que ele nos faz de estar para sempre conosco até o fim dos tempos, é uma promessa baseada neste dom, ou nesta missão. O caminho que o Senhor... Caminhos é interessante, mas se nós queremos chegar em certo destino, nós temos que trilhar o caminho. Nosso caminho é o caminho do discipulado e da multiplicação. Nós temos que fazer discípulos. E nós temos que trilhar esse caminho. Esse caminho para muitos pode ter buraco. Para outros podem ser mais reto, para outros podem ser largo, para outros podem ser mais estreitos. Mas para chegar no final, nós não temos outra forma senão trilhar o caminho. Ninguém chegará no final de uma jornada, se não for pelo caminho. O caminho pode ser de barco. O caminho pode ser, por exemplo, indo para a Sena Madureira, dá para ir de barco. Vai durar 5 dias. Mas existe aquele caminho. Para você chegar lá, você tem que trilhar. Pode ser naquela estrada que metade dela está boa, metade dela está ruim. Mas você, para chegar lá, você tem que trilhar o caminho. E a visão de discipular vidas, na minha interpretação, ela se deixou levar e ser transformada na visão de evangelizar vidas. Então nós temos uma igreja contemporânea, muitos crentes hoje em dia, mais focados na visão de evangelizar do que na visão de discipular. E a nossa missão não é evangelizar. Evangelizar é parte da missão discipuladora. O meu entendimento, e creio que o entendimento de Jesus, é basicamente esse. Nós devemos fazer discípulos. No segundo texto, quando ele fala no segundo texto, eu queria até perguntar para vocês o que você acha que ele quer dizer com isso. Primeiro, a igreja se dispõe de tudo o que tem como bens. Como vocês sabem, em Atos, quando eles se converteram, venderam tudo o que tinha e distribuíram entre os irmãos, certo? Daí ele manda os 70 saírem de casa em casa. Então você deduz que aqueles 70 não tinham comida. E eles saíram com a roupa do corpo, certo? Sim ou não? Saíram com a roupa do corpo. E eles vão batendo de casa em casa e falando essa frase: paz seja convosco. Quando a pessoa dava paz, que significava para eles, ela recebe essa paz, ela quer essa paz, a dedução lógica é: o que você tem me interessa. Eu quero o que você tem. E o que ele deveria fazer como discípulo? Vamos ler juntos? Vamos junto lá? Fique. Por quê? Por que os discípulos enviados por Jesus deveriam ficar naquela casa? Para quê? E outra coisa, o que ele fala aqui também que está em negrito. Vamos lá? Por quê? No nosso contexto atual, se alguém for para alguma casa, der a paz, eu recebo sua mensagem, e ele não sai de lá, o pessoal vai ficar meio constrangido, né? Tá na hora, né? E se ele não sair, vai ter problema. Mas no contexto da igreja primitiva, que nós não estamos querendo trazer para o nosso, de você deixar tudo e sair de casa em casa, não necessariamente, mas o sentido de ficar e o sentido de não sair de casa em casa, tem alguma razão. Qual razão você acha que Jesus Cristo queria nos ensinar em dizer para ele ficar naquela casa e não sair de lá? Porque ele queria que aquela pessoa fizesse o quê naquela casa? Discipular. E você percebe que isso ainda deve existir nos dias de hoje. Nós devemos ficar com as pessoas. Porém, muitas vezes nós entregamos um folheto ou convidamos para o culto, e aí a pessoa veio, fiz a minha missão. A pessoa visitou a igreja. É como se a igreja fosse a maternidade reprodutora. Se você levar alguém para a igreja, já está resolvido o problema. Ou se você evangelizar, já está resolvido sua missão. Mas o que ele está falando é para nós adotarmos aquela vida e ficarmos com aquela vida.
e investirmos naquela vida. E naquele contexto, aquela vida, ela deve até lhe abençoar materialmente, se necessário for, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, é pensando nisso que eu considero hoje esses aspectos aqui do discipulado de Jesus, visto nesses dois textos, e analisando a caminhada de Jesus, eu vejo e entendo, e esse tem sido o foco do nosso ministério desde então. O ministério de Jesus é um ministério discipulador pessoal, é de pessoa para pessoa, não é um ministério coletivo. A igreja coletivamente, ela não faz discípulos, a igreja faz discípulos individualmente. Nesse aspecto, cada um de nós devemos ter discípulos. Cada um de nós devemos ser discipuladores. Independente, é nossa missão na face da terra. E é a missão a qual Deus quer que façamos para termos a presença dele até o fim dos nossos dias. Esse discipulado, ele é também informal. Por que eu falo informal? Porque muitas vezes nós entendemos que discipular alguém seria dar 12 lições, ou fazer parte de uma classe e cumprir uma agenda, e preparar para o batismo. Mas será que isso é o discipulado? Ou isso é parte do discipulado? Isso é parte do discipulado que deve ser continuado, e essa pessoa deve ser acompanhada. Esse discipulado, ele é informal. A parte formal do discipulado, ela compõe, mas ele deve ser pessoal, ele deve ser informal. Esse discipulado também, ele deve ser intencional. Quando nós temos discípulos, nós temos que ter consciência de quem são nossos discípulos. Por isso eu pergunto, quem são seus discípulos? É algo intencional, eu devo ter a intenção de discipular. Eu devo ter a vontade de discipular. Jesus Cristo, ele saiu e chamou seus discípulos. Barnabé, Pedro, Mateus, ele foi chamando os seus discípulos. E esses discípulos decidiram seguir a Jesus. Ele foi chamando intencionalmente. E por curioso que seja, irmãos, os discípulos de Jesus, eles eram crentes ou descrentes? Crentes? Tinha crentes? Sim ou não? Foi tímido. Tinha descrentes? Sim ou não? Tinham crentes e tinham descrentes. Você já teve algum discípulo descrente? Mas você deve ter. Você deve adotar. São aqueles que precisam de Jesus. Pastor, mas você está falando um negócio estranho. Discipulado não é só aquilo que você faz para preparar para o batismo? Será que é isso? Ou isso é parte do discipulado? E nós estamos deixando de discipular. E Jesus adotou discípulos que não eram crentes. Para quê? Para levá-los ao evangelho. E daí, evangelizando, depois iriam fazê-los crescer na fé. Para fazer o quê? Para que eles pudessem fazer também discípulos. Por que eu estou falando essas coisas com vocês, irmãos? Porque nós estamos vivendo em um mundo hoje onde as nossas igrejas, inclusive as igrejas históricas, elas precisam assimilar que nossa missão, ela vai além das paredes da igreja. E é bom quando você vê uma igreja comunitária, uma igreja que envolve a comunidade, uma igreja que trabalha com a comunidade. É bom quando a gente vê uma igreja que conhece a comunidade, que é sal na comunidade onde mora. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a essência da igreja, que é a essência discipuladora. Existe uma pesquisa do Instituto Thomas que fala que na geração do meu pai, 65% dos filhos dos crentes permaneciam na igreja. Da geração do meu pai. Na minha geração, para os meus filhos, esse número baixou para 35%. Ou seja, na minha geração, os filhos cristãos da minha geração, 35% permaneceriam na igreja, ou permaneceram na igreja. E essa mesma pesquisa diz que na geração Y,
que é a geração daqueles que nasceram depois dos anos 80, somente 4% dos filhos dos crentes da geração Y permanecerão na igreja. Por quê? Por que nossos filhos não estão na fé? Por que nossos filhos estão abandonando a caminhada com o Senhor? Será que nós estamos investindo no discipulado? E em especial no discipulado dos nossos filhos? E em especial no discipulado das crianças? Nós não mudamos uma geração, irmão, se não for fazendo a transformação pelas crianças. Isso é necessário. Nós temos que acordar para isso, como igreja. E se estamos fazendo isso, devemos fazer com mais concentração ainda. Esse discipulado de Cristo, além de intencional, ele também era um discipulado relacional. Se faz discipulado por meio de relacionamento. Na igreja, você tem alimento e orientação para reproduzir. É como o pastor, a figura é clara. O pastor alimenta as ovelhas. Mas quem reproduz, irmãos? As ovelhas. Através de evangelizar? Não. Através do discipulado. Do evangelismo e do discipulado. Todas as ovelhas têm que ter discípulos. Nós não podemos ter uma igreja consumidora. Nós não podemos ser cristãos que vêm para a igreja para poder receber bênção. Isso é uma igreja disfuncional. E essa igreja está tendo dificuldades ao longo do tempo. A igreja brasileira, ela tem se tornado cópia da igreja americana, que foi cópia da igreja europeia. A igreja europeia já praticamente não existe, está querendo se levantar agora através de um movimento anabatista. Mas muitos templos na Europa foram vendidos. Nos Estados Unidos e outros países da América do Norte, começou também a ser fechado. Eu conheço uma igreja de São Paulo que tem 12 crentes. E uma propriedade de um templo milionário. E eles não conseguem manter, porque 12 pessoas adultas, como vai manter um templo? Por quê? Porque essa igreja está tendo essa situação. É algo que nós temos que refletir para ajudar a igreja de hoje. Eu olho a sua comunidade aqui, eu vejo essa comunidade como uma comunidade abençoada. Então, um grupo grande de pessoas, uma igreja que tem uma boa representação, uma das maiores igrejas da cidade, talvez, eu não conheço todas. Então eu creio que está sobre vocês uma missão de ser bênção para a cidade, mais ainda do que vocês são. Fazer diferença no Acre, fazer diferença em todo esse norte, porque nós precisamos. As igrejas estão carecendo disso. As igrejas estão carecendo de uma visão discipuladora firme, de adoção de vidas, de caminhada juntos, através de uma vida relacional, não coletiva. Não se discipula coletivamente. Se aprende a discipular coletivamente. Mas o discipulado é feito individualmente. Você tem que ter discípulos. Senão você não está atendendo o ID de Jesus. E quando eu falo sobre esse termo anterior que eu falei para você, intencional, eu volto a ele aqui. Eu queria dizer para você que quando eu lhe pergunto quem são seus discípulos, se você porventura ficou perdido, e na hora você diz, eu já levei alguém a Cristo, mas não tem discípulos. Eu quero dizer para você que você discipulou, mas você discipulou não intencionalmente. Ok? E hoje, certamente, vocês também estão discipulando alguém. Porque discipulado é influência de vida. A palavra discipulado significa seguir, copiar. Adquirir conhecimento através do relacionamento e fazer igual. Certamente você está influenciando alguém, seja seu filho, sua filha, seu amigo do trabalho, você está discipulando. Agora, para onde você está levando? Pode ser que não seja um local que você gostaria. Nós cremos em Deus e queremos que seja para o melhor. Mas você está. Agora, esse discipulado não deve ser não intencional, tem que ser intencional. Você tem que saber quem são as pessoas. Jesus, de certa forma, previu. Além do discipulado relacional, ele também é o discipulado, ele é reflexivo. Por que eu estou trazendo essa relação do discipulado de Jesus para vocês? O que é um discipulado reflexivo? Jesus, quando ele se relacionava com seus discípulos, ele não ensinava somente através da transmissão de conteúdo. O discipulado de Jesus, ele era através da reflexão.
Quando ele manda os discípulos, olha, pense comigo. Eis que um semeador saiu para semear. E ele colocou as sementes perto da rocha, depois ele colocou. O que vocês acham que os discípulos estavam pensando nessa hora? Estavam viajando na reflexão, na imaginação, na analogia dele. Aí ele mais na frente, ele pega uma moeda para falar alguma coisa. Mais na frente ele fala sobre uma árvore que secou. E perguntam por quê. Lembram disso? Tudo isso, essas reflexões de Jesus e as inúmeras perguntas que Jesus fazia. Existem centenas de perguntas que Jesus fazia. Você já pensou sobre isso? Que interessante. Por que ele fazia isso? Na cultura judaica, existem 3 aspectos que são fundamentais no aprendizado: memorização, repetição e solução de conflitos. Fazem parte da cultura judaica. O judeu faz pergunta para tudo. Por quê? Porque produz reflexão. Chamaram um judeu um dia e disseram: por que vocês fazem tanta pergunta? Eu já percebi que vocês fazem muita pergunta. Aí o judeu olhou: realmente a gente faz muita pergunta. Algum mal nisso? Então ele respondeu com mais uma pergunta. Porque é comum da cultura dele. Já na nossa forma de educação, a gente costuma geralmente trazer gama de conhecimento. Conhecimento. Quando nós muitas vezes deveríamos parar e perguntar, e dialogar, e refletir juntos, comentar. Onde a reflexão faz gerar o pensamento. E o pensamento faz gerar as decisões. Então esse discipulado ele era reflexivo. Esse discipulado também era didático. Ele tinha conteúdo, ele tinha onde começa, onde ir, onde terminar. Jesus tinha objetivos específicos com respeito à salvação, específicos com respeito à santificação, específicos com respeito ao crescimento, à vida como conjugal, a vida e assim por diante. Ele tinha um projeto didático. Ele não era aleatório. E esses aspectos aqui nós temos procurado no nosso conteúdo, no nosso currículo, desenvolver todos eles com respeito às crianças. Nós temos no nosso material a Bíblia toda cronológica, de Gênesis a Apocalipse, onde a criança tem o conteúdo e eles são cobertos de reflexões, perguntas, mistérios, para a criança pensar, responder. Nós temos hoje aproximadamente 1.500 crianças em 3 estados, em mais de 10 cidades do país, trabalhando com esse currículo. E ele é multiplicador. Lúdico e multiplicador. O que significa isso? O projeto multiplicador é um projeto que propõe a essência do discipulado. Existe discipulado sem multiplicação? Sim ou não? Não, porque se eu não multiplico, eu não discipulei. Vocês entendem isso? Então eu faço uma colocação para vocês entenderem nesse sentido para a próxima página. Se eu pegar a comparação de resultados ano após ano de uma pessoa que evangeliza e uma pessoa que discipula. Ano após ano. Se eu considerar que eu tenho um crescimento aqui duplicado no evangelismo, duplicado, tá certo? No primeiro ano, essa igreja desse evangelista vai ter 365 almas. No segundo ano, ela vai ter 730. No terceiro ano, 1.094. Ela vai acrescendo 365. Isso, amém, obrigado. Que até eu estava tendo um pouquinho de dificuldade. 365 são os números do ano. A cada ano ela acrescenta 365 almas no projeto da igreja. No final ela vai ter em 15 anos 5.475 pessoas. Se permanecerem na igreja. No processo de uma igreja, de um discipulador, no primeiro ano ela tem 2 pessoas. Ele é quem ele discipulou. Só que essa relação do segundo ano passa para 4. No terceiro ano ela passa a? No quarto ano? No quinto ano? Sexto? Sétimo? Oitavo? Vamos
passar lá para o final. No 15º ano, enquanto essa daqui tem 5.475, essa daqui tem 32.768. Por quê? Porque o discipulado, ele é multiplicador. Quando Jesus Cristo nos chamou para sermos discípulos, irmãos, ele nos chamou porque o projeto discipulador é o projeto que transforma o mundo, é o projeto que transforma a sociedade. Só que ao longo do tempo, talvez a igreja perdeu a visão do discipulado. Não entendo as razões. Não entendo as razões. É menos compromisso, talvez só evangelizar ou convidar. A escola dominical é que vai fazer o trabalho de Deus. É a igreja que vai ensinar meus filhos. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa existe na mentalidade cultural que foi tirando essa visão. Os próprios pais hoje, muitas vezes, eles não têm o tino de que os seus filhos são seus discípulos. Em todos os aspectos. Não é? Isso aí é uma coisa extremamente interessante e importante para a reflexão. Até mesmo, na verdade, há uma cultura um pouco, eu diria, antagônica e complicada de se entender no contexto da família cristã. E agora eu quero pedir permissão para você falar isso. E vou levar você a refletir comigo. Há um antagonismo tremendo nos pais cristãos com seus filhos. Muito grande. Uma contrariedade, uma coisa que ninguém entende. Por exemplo, eu vou falar para você sobre isso. Na sua casa, você que tem filhos, tem crianças, com quem se gasta mais com respeito à vestimenta, educação, estudos, lazer, alimentação? É com seus filhos ou com você e com sua esposa? Os filhos, se eu posso, eu quero colocar na melhor. Eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não. Vocês já sabem de qual. São frases que a maioria das famílias tem. Mas eu quero que os irmãos reflitam comigo. Esse mesmo sentimento de dar o melhor para as crianças, quando nós entramos no contexto da igreja, isso continua acontecendo? Por que muda? Por que muda? Por que a igreja investe mais no adulto e dá o melhor para o adulto e não dá para a criança? É o que nós não sabemos explicar. Talvez porque muitos dos nossos seminários espalhados pelo Brasil não tem uma matéria sobre criança. Para os pastores. Eu não sei se o pastor fez a pastora, não sei se é pastora. Não é. Eu sei que ela formou no Cariri, mas eu tenho quase certeza que ela não teve, se teve, foi eletiva. Não é? Não existe, irmãos. Não existe, praticamente não existe. Não está no contexto. Agora nós temos que pensar por quê. Se as crianças são o campo que mais branqueja para a ceifa. Se a criança está aberta para o evangelho. Se a criança tem dificuldade de dizer não. Se a criança, estatisticamente, são aqueles que mais permanecem na fé depois que crescem. Se são aqueles que se convertem na infância, que vão adiante e se tornam, a maioria deles, missionários. Será que nós não temos que repensar por que disso e fazer diferente? Nós queremos desafiar vocês como família a considerar seu lar como um lar discipulador. Nós queremos disponibilizar nosso material que é acessível. Está aqui o pastor Evilásio, a professora Eloíma. Eu troco às vezes o nome dela com o nome da filha, por isso que eu tenho dificuldade, que é parecido. Tudo lá é com H, então eu não. Né? Eles todos têm acesso a isso. A PEC está treinada, está preparada. O pastor Evilásio também. É um material que tem acesso através da mídia digital. Nosso material não existe no Brasil. As convenções batistas estão adotando. No Ceará, a convenção batista daqui vai adotar. Mas o meu desafio para vocês é pais de crianças pequenas.
Faça pequenos grupos com seus filhos. Você vai pegar os amigos dos seus filhos e trazer a influência de Deus para a vida deles na sua casa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estou vendo muitos pais novos aqui, muitas crianças. E eu estou falando isso também, sabe por quê, irmãos? Porque os pais são os que menos fazem os trabalhos com os filhos. Eles esperam que as irmãs da escola dominical façam. Faça isso não, em nome de Jesus. Saia daqui com um propósito e um peso na sua consciência. Eu falo assim, saia com um peso na sua consciência se você é pai de um filho menor do que 12 anos de idade. Se você não fizer um grupo pequeno na sua casa. Você está se eximindo da responsabilidade que Jesus passou para você e não há oportunidade de fazer isso com a melhor geração. Agora é aquela geração de Marcos capítulo 10. Você sabe qual é? Lembra de Marcos capítulo 10? Mães levando crianças para serem abençoadas por Jesus. E os próprios discípulos fizeram o quê? Hein? Sabem não? Impediram. Impediram por quê? Vamos falar junto. O que estava na cabeça deles, irmãos? Vão atrapalhar. Vão atrapalhar. O que mais? Os adultos são prioridade. O que mais? Não entendem. O que mais? Não precisam. Estão vendo? Em algum momento isso passa na sua cabeça também? Como pai? É pequena, não entende, deixa crescer, não é para elas, outros vão fazer. E o texto da atualizada, a versão bíblica Almeida atualizada, diz: Jesus ficou indignado. Poucas vezes na Bíblia essa palavra é usada. Em outro momento foi quando ele expulsou aqueles mercadores do templo. Ele ficou indignado. O Senhor fica indignado com quem acha que criança não precisa, com quem acha que criança é pequena, com quem acha que criança não vai entender, e com quem está batizando criança e dizendo que com o batismo elas vão para o céu. Mais ainda, porque ignora e ilude as pessoas achando que criança quando morre se torna anjo. E essa cultura passou para muitos evangélicos. E eu queria orar com vocês, em nome de Jesus, e pedir que isso seja disseminado de qualquer família que exista aqui, pois não é bíblico. Para que Deus levante entre vocês pais e mães e continue levantando a igreja local para ser bênção em um reino, em um meio onde é extremamente necessário. Eu tive recentemente com um casal missionário, estão há 7 anos numa tribo. 7 anos numa tribo. E os missionários indígenas, vocês devem conhecer alguns, porque aqui sempre vai ter ao redor, ribeirinhos e tal. Eles trabalham com adultos, mas sempre dão palhinha para as crianças, uma palhinha de educação, de ensino de matemática, de português. Fazem um trabalhinho, mas não tem as crianças como foco. E eu falei com esse casal, que estão a missão deles está há 7 anos na tribo. Eu disse: para e pensa um pouco comigo. Imagina se naquele começo desses 7 anos, vocês fizessem um propósito de 14 anos de projeto com criança, com foco nas crianças. Esquece os pais. Fala se quiserem. Mas as crianças sempre querem. Você vai ter, 7 anos depois, aquelas crianças com 7, 8, 9 anos se tornarão crianças com 14, 15, 16. A adolescência da comunidade já vai estar diferente. Continua mais 7 anos. Os adultos da comunidade são diferentes. Os adolescentes são diferentes. Eles mudaram a comunidade e até a cultura. Amém? Eu estou falando mentira, irmãos. É fundamental o trabalho com as crianças. E para terminar, eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que no nosso país, nos dias de hoje, nós não temos outra esperança se não for vocês. Não tem. Os educadores que estão ensinando as crianças nas escolas públicas, estaduais, municipais ou particulares do nosso país, há esperança para elas nas mãos deles? Nossos políticos, uhul! Há esperança para as nossas crianças nas mãos dos nossos políticos? Os pais atuais, eu não vou falar dos pais cristãos, eu vou aliviar mais para eles, porque eu já bati um pouquinho, né? Os pais atuais, descrentes lá fora, que não são cristãos,
A esperança para as nossas crianças nas mãos desses pais. A esperança do nosso país está nas mãos da igreja. Minha oração de coração, e nós queremos estar juntos nisso, é que a igreja no Rio Branco, a igreja no Acre, passe a ser uma igreja que faça um projeto de 10, 20 anos para o reino entre as crianças. Para que daqui a 10, 15, 20 anos seja uma nova cidade. Irmãos, eles permanecem na fé. A palavra entre as crianças não volta vazia. E muitos que foram criados, quando crianças ouvindo a palavra, quando eles saem, e muitos saem, na adolescência ou na juventude, o negócio bate na cabeça dele lá de jeito que fica incomodando. E bate, bate, bate. O coitado miserável só se sossega quando ele volta. Porque o Espírito Santo cobra. É assim, porque foi plantado na infância. Não deixa essa oportunidade passar. Isso é uma oportunidade. Daqui a 5 anos essas crianças não são mais crianças. A oportunidade é hoje, a oportunidade é aqui, a oportunidade é agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, te louvamos, te adoramos e queremos colocar diante do Senhor essa igreja, esse povo, os pais dessa igreja, Pai. Ó Deus, em especial os pais, que eu sinto no coração, que eles possam se levantar, Senhor, e fazer diferença na vida dos seus filhos e das crianças ao redor das suas casas. Em nome de Jesus, Pai. Continua abençoando a liderança dessa igreja, pastor Marcos, sua esposa, seus líderes. E sobre eles traz, Senhor Deus, a visão do reino. Fortalece a visão do reino. Ó Deus, instiga mais e mais para que seja uma igreja transformadora através da vida discipuladora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de passar, eu queria só mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é interessante. Eu trouxe alguns. Isso é uma missão que é parceira nossa. E a Cláudia vai passar um videozinho. Eu vou explicar para vocês. E se vocês quiserem isso aqui, tá bom? Para levar para os seus filhos. Não existe em outro local. Isso aí é todas as histórias de Davi em 3D, tá? Em 3 dimensões. Você baixa um aplicativo no seu celular e seu filho com você, pai, responde perguntas sobre a história de Davi. Aí vai passando de níveis, vai ver Davi destruindo o gigante Golias, vai ver Davi destruindo o urso, o leão, e assim. É um livrinho de R$15. Você baixa o aplicativo. E tem também aqui 3 cartas que você vai dar para crianças. 3 cartas que são também em 3 dimensões. Que você vai dar para as pessoas, que elas também baixam o aplicativo, pega a cartinha e ela tem o aplicativo em 3D. Sabe? Para a criança ficar brincando, ela vê em 3 dimensões. Tá bom? Isso aqui é uma coisa que no futuro, talvez daqui para o final do ano, nosso material vai estar, primeiro módulo dele também em 3D, mas com interação pais e filhos. Nossa missão não quer tirar a criança do relacionamento familiar, porque nosso foco é relacionamento e comunhão, porque é discipulado. Mas a gente entende o uso da mídia para envolver esse relacionamento com o pai e o filho através da mídia. Em aplicativo que o filho responda para o pai, o pai coloca o ponto lá e aquilo vai para o currículo do filho na escola, no grupo pequeno ou na escola dominical e assim por diante. Tá bom? Então, se vocês quiserem, Cláudia tem ali alguns, eu acho que tem uns 5 ou 10, e fica à vontade, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado.